Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fernando Oliveira e você está no canal De Olho na Bíblia. É um grande prazer estar com você nesta oportunidade que Deus nos concede através desse canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a autenticidade da Bíblia. E para nossa melhor compreensão, iremos ver as evidências internas e externas que provam a sua autenticidade. Mas o que significa evidências internas e externas? Evidência interna é aquela que pode ser determinada quando olhamos para dentro das páginas da própria Bíblia. Já as evidências externas incluem a observância minuciosa da arqueologia e ciência, história e cultura e também a observância dos manuscritos originais da Bíblia, que são documentos que foram escritos à mão. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e deseja aprender mais da poderosa e infalível palavra de Deus, se inscreva, deixe o seu like e faça o seu comentário, pois assim você nos ajuda a levar a mais pessoas o maravilhoso conteúdo da palavra de Deus. Mas antes de adentrarmos no nosso assunto, desejo lhe informar que você pode acessar o link da nossa playlist na descrição ou esperar a tela final do vídeo. Assim você irá assistir todos eles em sua ordem sistematicamente. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16 está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A primeira coisa que o texto nos mostra é que a Bíblia é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Portanto, ela tem todas as evidências que precisamos para provar a sua autenticidade. Essa palavra autenticidade tem origem no grego autentes, com o significado daquilo que é verdadeiro. Quando esse termo é aplicado às Escrituras, está indicando a autoridade da Bíblia, ou seja, nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Entre as evidências internas, destacam-se a unidade e consistência, a ação do Espírito Santo e profecias de eventos futuros. Iremos detalhar cada uma delas a partir de agora. Em primeiro lugar, precisamos entender que através da unidade e consistência da Bíblia, podemos ver 40 autores que viveram em um intervalo de 1.600 anos, desde o primeiro Moisés ao último João a escrever o Apocalipse, e abordaram centenas de temas. Nesse período, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais, hebraico e grego, e algumas porções em aramaico. No Salmo 33 e o versículo 4, o salmista declarou: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Por isso, podemos afirmar sem medo de errar que, apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e o seu escrito se harmoniza, formando um todo sem nenhuma contradição. Em segundo lugar, precisamos entender que, através da ação do Espírito Santo, é possível lermos a Bíblia e ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito. Assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, quando eles sentiam os seus corações arder enquanto Jesus os
nos falava pelo caminho. Você pode conferir essa passagem bíblica lendo depois em Lucas capítulo 24 e os versículos 31 e 32. E da mesma maneira acontece quando nós aceitamos a mensagem da palavra de Deus. Passamos a experimentar a chama do Espírito arder nos nossos corações e assim passamos a compreender o plano da salvação. Mas, infelizmente, tem muitos cristãos que permitiu que a incredulidade apagasse essa chama em seu coração. Atente para uma coisa, que servimos a um Salvador vivo e nada nos separará do seu amor. Amado e amada, não permita que as circunstâncias, decepções ou medo venham lhe levar a uma preocupação excessiva, como se Deus estivesse morto. Volte para a Bíblia, volte para a confiança em Deus, volte para lindas e maravilhosas experiências pessoais com Deus, como os discípulos no caminho de Emaús, e sinta novamente o seu coração arder quando ouvir a sua bendita palavra. Em terceiro e último lugar, para que venhamos entender a autenticidade da Bíblia através das evidências internas, precisamos compreender também a exatidão do cumprimento das profecias na Bíblia, pois elas comprovam a autenticidade das Escrituras. Observe que as profecias da Bíblia foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, podemos citar o nascimento virginal de Cristo, profetizado em Isaías capítulo 7, versículo 14, e teve o seu cumprimento em Mateus capítulo 1 e o versículo 23. Sua morte na cruz, profetizado no Salmo 22 e o versículo 16, e teve o seu cumprimento em João 19 e 36. O local da sua sepultura, profetizado em Isaías 53 e o versículo 9, e teve o seu cumprimento em Mateus 27, versículos 57 a 60. E sua ressurreição, profetizado no Salmo 16, versículo 10, e teve o seu cumprimento em Mateus 28 e o versículo 6. Visto que já compreendemos as evidências internas da Bíblia, que provam a sua autenticidade, agora vamos ver as evidências externas. Nós entendemos como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também confirmados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem ao conceito de inerrância. Isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da Bíblia, a palavra de Deus. Veja bem, quando nos lembramos de que apenas uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século, que uma porcentagem quase irrisória de livros vive por um século e um número raro de exemplares existem por um milênio, vemos que a Bíblia Sagrada é um livro diferente. Eu quero concluir dizendo que já tentaram destruir a Bíblia várias vezes. Ela já foi examinada, criticada e atacada severamente de todas as direções e formas. Mas o tempo continua provando que cada golpe é injusto,
falso e vão. Como disse Pedro em sua primeira carta, capítulo 1 e o versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Jesus também fez esta mesma declaração quando ele disse em Marcos 13 e 31: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Sabemos que a palavra de Deus é contestada por ateus e incrédulos, mas nada impede de a Bíblia permanecer como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Deus seja louvado por isso. Amém. Se você gostou, deixe o seu like e faça também o seu comentário. E se ainda não é inscrito, não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Assim você não irá perder nenhum vídeo do nosso canal. Que Deus em Cristo continue abençoando você e toda a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.